Oi, primeiro, tudo bem com vocês? Como é que foi a nossa primeira aula de revisão? O que vocês acharam dos termos? E antes da gente aprofundar nas aulas, correr com o conteúdo, eu vou deixar para vocês a resolução de uma lista de exercícios com as palavras-chave, com a parte mais importante sobre o nosso tema da primeira aula, tipos de ovos e segmentação. Vocês viram, né, turma, que foi uma aula bem curtinha a princípio, já para introduzindo vocês à embriologia. A partir das aulas da semana que vem, já vai ser aulas de 40 a 45 minutos, tá bom? Então, a primeira coisa, pessoal, que eu falei na aula passada era a gente saber identificar desenhos. Então, nós temos o tema tipo de ovos e segmentação. Então, pela segmentação, ou seja, pela divisão, você vai descobrir o tipo de ovo. Sabendo o tipo de ovo, você vai saber qual animal representa aquele desenvolvimento embrionário. Então, esse é o objetivo da nossa lista hoje, a gente identificar nos exercícios como é que são cobradas as questões e é mais ou menos desta forma que o nosso passe vai cobrar, tá bem? Então, vamos lá, uma questão da FUVEST discursiva, fala assim: as figuras a seguir representam o processo das clivagens. Então, a gente começa aqui, pessoal. O que é clivagem? O que vocês lembram? É o mesmo que segmentação. São as divisões do zigoto que acontece na tuba uterina. Então, ele está falando que essa figura representa a divisão do zigoto. E aí, eu vou te perguntar, por mitose ou por meiose? Você sempre tem que lembrar 100% de mitose, tá? Então, isso é o que a gente tem que identificar nessa imagem. Identificar o tipo de segmentação e clivagem, o tipo de ovo, se ele é um ovo isolécito, heterolécito, centrolécito ou megalécito, e depois identificar um tipo de ser vivo. Isso aqui é o padrão de questão. Você, pela clivagem, você identifica o ovo e você identifica o ser vivo. Então, vamos começar com 3 desenhos. Eu tenho esse primeiro desenho. Olha bem que está começando a fazer a divisão. Nós temos o segundo desenho e o terceiro desenho. Ju, mas é um desenho confuso. Não, pessoal, é assim que os exercícios são cobrados, tá? Então, vamos identificar o primeiro? Então, a gente vê, né, que essa primeira célula aqui está sofrendo esse processo de divisão e está começando a formar as células iniciais. Vocês lembram o nome dessas células iniciais? São chamadas de blastômeros, ok? Só que quando você percebe, ó, você tá vendo que aqui em cima, ó, tá tendo blastômeros menores e aqui embaixo blastômeros maiores. Então, olha aqui de novo. Blastômeros menores, blastômeros maiores. E aí, quando você vê isso daqui, esse emaranhado de células, a gente vai estudar na próxima aula, chamada mórula, ele vai se encher de líquido e virar uma segunda estrutura. Então, você observa que a cavidade dessa segunda estrutura, chamada de blástula, é bem mais na parte de cima. Mas não importa, isso a gente não vai ver agora. O que a gente percebe? Formação de micrômeros e macrômeros indica que esse ovo não é um ovo que tem vitelo de forma igual, distribuída de forma homogênea. É um vitelo que está distribuído de forma heterogênea, diferente aqui, e que, portanto, na hora da divisão, formaram células de tamanho diferente. Essa é a primeira informação. Outra informação. Dividir o ovo inteiro, vocês estão vendo aqui que se o ovo inteiro está sofrendo esse processo de divisão? Sim. Então, vamos já identificar? Vamos lá? Qual que é o tipo de ovo? Que ovo que é esse que forma micrômeros e macrômeros? É aquele ovo que tem a distribuição heterogênea, diferente no citoplasma. Eu vou chamar de heterolécito ou telolécito incompleto, ok? Ju, que tipo de ser vivo tem um ovo heterolécito? Relacionado, por exemplo, a ovos gelatinosos dos anfíbios.
O anfíbio tem o ovo heterolécito, tá? E aí, Ju, e que tipo de clivagem é essa? Então, a gente já identificou que esse ovo é um ovo heterolécito, tá, Ju? Mas como é que eu descobri? Pela clivagem. Porque formaram células de tamanhos diferentes, micrômeros e macrômeros. Muito bem. E que ser vivo é? É um anfíbio. Então, anota no número 1. Anota que vou deixar essa lista para vocês lá na minha pastinha do Classroom, tá? Então, anota. Clivagem chama-se holoblástica, porque dividiu o ovo todo. Holoblástica. Do tipo igual ou desigual, sendo que está formando células de tamanho diferente. Do tipo desigual, ok? Então, vamos anotar. Ela é, e no caso desse desenho holoblástico, vamos ver se dá para pôr embaixo. O 1. Holoblástico desigual. Ju, por que é desigual? Porque formaram células de tamanho diferente, ok? Muito bem. Qual que é o tipo de ovo? Um ovo heterolécito, ok? Qual é o animal que tem esse padrão de ovo heterolécito? São os anfíbios. Pessoal, se vocês fazerem isso aqui para mim, vocês vão conseguir acertar todos os exercícios, tá? Então, fechou isso daqui? Vamos agora para número 2. Olha esse desenho aqui do 2. Veja bem. Essa célula está começando a dividir, mas note, olha bem, ela está dividindo em cima, nessa região aqui, ó. Olha o tanto que aumentou. Essas células iniciais, turma, são chamadas de blastômeros, tá? E esses blastômeros estão dividindo na parte superior, numa região chamada disco germinativo. Por que aqui embaixo, ó, turma, o que está atrapalhando a divisão aqui embaixo? O vitelo, a quantidade de nutriente. Portanto, a gente já descobre que ovo é o número 2, que tem tanto vitelo que dificulta a divisão. É um ovo chamado megalécito, mega, muito vitelo, e que vai fazer a divisão só na parte de cima, na região do disco germinativo. Então, vamos identificar que segmentação tem esse ovo? Já não é mais holoblástica. Então, vamos lá. Segmentação meroblástica, porque é parcial, do tipo discoidal, meroblástica discoidal, porque dividiu aqui em cima, na região do disco germinativo ou do blastodisco. Que animal que tem isso aqui, Ju? Aqueles animais que tem muito vitelo são, lembra sempre da gema da galinha, aves, répteis e peixes, tá bom? Então, no 2, ó, eu vou trocar. Agora, vamos pôr a resposta da 2. Agora, não é mais holoblástica. Agora, é meroblástica. Agora, é meroblástica. 2, perdão. Por que é meroblástica? Porque dividiu só uma parte, discoidal. Aqui, ó, ali em cima, ó, turma. Dividiu só na região de cima, tá? Se fosse holoblástica, ia dividir o ovo todo, tá bem? Meroblástica discoidal. Que tipo de ovo que é, Ju? É um ovo chamado megalécito. Ju, como é que eu sei que ele é megalécito? Porque eu sei que ele dividiu só na parte de cima do disco germinativo. E que animal que a gente encontra aqui são os peixes, os répteis e aves. Essa é a resposta do item 2, tá?
E vocês viram que dividiu sempre nessa parte. Às vezes tem exercícios, turma, que eles vão mostrar só a região de cima. Então, aí tem que ficar bastante atento. Olha lá no desenho da Prof. Ju, daquela aula rapidinha que a gente teve, tá? E o 2, e o 3 agora, o que que a gente nota? O que que a gente tem? Esse aqui é um desenho um pouquinho confuso. Aqui no meio, ó, é o núcleo. Aqui é o núcleo, ó. Esse núcleo começa a dividir e as células vão migrar para a parte externa, ó, porque no meio tem vitelo. Ele vai começar a dividir só na parte superficial. Então, a gente já descobre esse tipo de ovo, tá? E esse tipo de ovo é um ovo, assim, que é o mais facinho de vocês lembrarem. É o ovo centrolécito. Se é ovo centrolécito, eu sei que a segmentação vai ser meroblástica, porque não vai dividir no meio, onde está o vitelo. Vai dividir, ó, só na parte superficial. Então, qual que é a divisão? Qual que é a segmentação do item 3? É a meroblástica do tipo superficial. Essa agora, por que ela é superficial, Ju? Porque dividiu só a parte da superfície. Que tipo de ovo que é? É o ovo centrolécito. Facinho esse, né? Depois que vocês saírem desse exercício, vocês vão ver tanto que vocês já vão estar craques nos outros, tá? O ovo centrolécito, muito vitelo no meio, começa a dividir só na parte externa, na superfície. Que animais a gente tem o ovo centrolécito, prof? Isso que vocês têm que estar sempre lembrando, são os artrópodes, tá? Ju, quem que são os artrópodes? A maioria dos artrópodes, na verdade. Insetos, aracnídeos, crustáceos, certinho? Primeira questão, a gente vai delongar muito, porque eu acho muito didático essas imagens. Nos exercícios, são cobrados desta forma. Então, vamos de novo, pessoal, atenção para a gente continuar. Eu tenho que identificar a clivagem, o tipo de segmentação, eu tenho que identificar o tipo de ovo e o tipo de ser vivo. Vamos continuar agora na questão 2. Na questão 2, pessoal, então todo mundo aqui comigo, ó. O que a gente tem? Tipos de óvulos e a segmentação de acordo com a ocorrência nos diferentes grupos de animais. Então, vamos ver se tá certo, tá? A, B, C e D. Então, o que a gente já identifica? Olha só. Réptil é telolécito? Sim, é telolécito. Muito vitelo. É meroblástica discoidal. Porque só dividiu em cima, é aquele desenho do item 2. D. Artrópode. Tem um ovo centrolécito? Tem, Ju. E tem a segmentação meroblástica superficial. C. Aves. A aves é igual ao réptil. Telolécito, meroblástica discoidal. Quando você chega aqui no peixe, o peixe, ele não tem ovo heterolécito. O peixe, ele vai ter ovo megalécito e é desigual, tá? Então, é meroblástica discoidal. Então, essa alternativa aqui, ó, tá errada. Apesar de que a gente sempre tem que lembrar que os mamíferos que têm placenta, geralmente ele tem um ovo alécito, porque quem nutre ele é a placenta, mas tudo bem, não fica errado porque ele tá dando no geral, tá? Então, o que tá errado na alternativa 2? Peixe não tem ovo heterolécito. Ju, que ovo que ele tem? Megalécito. Então, qual que é a segmentação? Meroblástica discoidal. Viu tanto que é de boa? Questão 3, vamos falar VOF na questão 3, certo? Os mamíferos, no geral, apresentam ovos do tipo oligolécito, certo? Se ele é oligolécito, pessoal, a segmentação não é só pela parcial, não é só uma parte.
É a segmentação do ovo todo. Então, o que está errado nessa alternativa? Em vez de ser meroblástica, é holoblástica, tá bom? Os insetos possuem ovos do tipo centro-leste e segmentação do tipo superficial. Tá correto, porque ele não especificou qual o tipo de segmentação. Se ela é meroblástica ou holoblástica. Ela é do tipo meroblástica superficial, então tá certo. Os anfíbios possuem ovos do tipo heterolesto e segmentação holoblástica e desigual. Anfíbio tem o ovo heterolesto, ele tem muito vitelo na parte de baixo, pouco vitelo na parte de cima, e ele não vai segmentar de forma igual. É esse daqui, ó, essa imagem aqui. A parte de cima, onde não vai prejudicar a divisão, as células vão ficar menores, porque dividem mais, micrômeros, e na parte de baixo vai ficar na forma de macrômeros. Então, tá correto. Então, vamos de novo. A primeira alternativa, falso. A segunda alternativa, verdadeira. A terceira alternativa, verdadeira. Os peixes apresentam ovos do tipo centro-leste, você já elimina, porque vocês sabem que centro-leste são só os artrópodes, tá bem? Os répteis possuem ovos do tipo telolécito, ou seja, megalécito, e segmentação meroblástica discoidal? Sim, é essa daqui que eu tô mostrando, ó. Meroblástica por quê, Ju? Porque dividiu só uma parte na região do disco germinativo, e discoidal porque foi lá nessa região que a gente chama de blastodisco ou disco germinativo. Tá? Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Viu, pessoal, que as questões, e assim é no passe, elas vão se assemelhar, ela sempre vai ser esse padrão, esse ovo, essa segmentação, esse tipo de ser vivo, tá? Vamos continuar. Em relação ao tipo de óvulo encontrado nos seres humanos, então a gente sempre tem que lembrar dessa informação importante, que nós somos nutridos pela placenta. Então, eu não preciso de ter o vitelo, então o nosso saco vitelínico, ele é atrofiado, porque a função dele de fazer nutrição não ocorre, porque a gente tem placenta. Então, no caso dos seres humanos, nós temos ovos do tipo alécito. Isso aqui. Pois a nutrição do embrião se dá por meio da placenta, tá bem? Ju, mas falar nos mamíferos em geral, você pode falar que é oligolécito, não tem problema, tá? E aí vai ter uma divergência de literatura, mas geralmente as provas vão colocar mamíferos em geral, oligolécito. Quando ele fala do ser humano em si, a gente põe essa exceçãozinha e fala que ele é alécito. Alécito quer dizer sem vitelo, tá? Com vitelo pouco reduzido, tá bem? Continua. Até aqui de boa, pessoal? Vamos continuar nos termos. Vocês estão conseguindo pegar os termos? Se precisar, volte na aula para pegar as questões. E na continuação das próximas aulas, para cada aula que tiver, vai ter o dicionáriozinho com as palavras-chave, tá bem? Que é muito importante vocês saberem. 5. Assinale a alternativa correta sobre os tipos de ovos. Ovos de aves, que é o ovo megalécito, telolécito completo, tem blastômeros de tamanhos iguais? Como, Ju, você vai dividir só nessa região? Então, já está errado. E também não é segmentação total, é parcial. Ovos de inseto tem distribuição de forma homogênea? Não, o ovo de inseto é centrolécito. Está no centro, então não está distribuído de forma homogênea. Ovos de moluscos apresentam vitelo abundante distribuído de forma heterogênea? Olha, porífero, anelídeos, moluscos, plateumintos, nematelmintos são animais que vão ter ovos do tipo
oligolécito, tá? Então, distribuído de forma homogênea, então é errado. Ah, com exceção, sabe, tem uma exceção, os moluscos cefalópodes, que é polvo, lula, náutilo, eles têm ovos telolestos, tá bom? Ovos de anfíbios apresentam segmentação total, já tá errado, porque o anfíbio é esse ovo aqui, ó, que dividiu uma parte menor ou para outra parte maior. Então, a gente sabe que aqui tem mais vitela e aqui tem menos, então já tá errado. Então, os anfíbios apresentam segmentação total? Não. Significa apresenta... Ah, tá, perdão. Os anfíbios apresentam segmentação total? Total no sentido de dividir o ovo todo, verdadeiro. Origina blastômeros de tamanhos diferentes? Verdadeiro. Então, tá certo, tá? Ele quis dizer justamente isso. Os blastômeros são diferentes, micrômeros e macrômeros, porque a distribuição de vitelo era desigual, certo? Bom, então, vamos continuar. Ovos de mamíferos realizam mitoses na região do disco germinativo? Aqui parou, você tem que já pensar assim. O que é disco germinativo? Disco germinativo é a região onde o núcleo ele ficou bem numa regiãozinha que a gente fala que ele ficou meio achatadinho. É a região onde vai multiplicar, onde vai fazer mitose. E só tem esse disco germinativo nos ovos megalécitos, tá bem? Essa aqui é a questão. Vamos partir, vamos continuar para não ficar com nenhuma dúvida de desenho, tá bem? Questão 6, pessoal, olha o desenho da questão 6. O que nós temos? O núcleo no interior, e fechando. Aqui eu tenho o vitelo não vai deixar dividir. O núcleo começa a fazer mitose e as células migram para a superfície. Que ovo é esse? Que tem, então vamos pensar. Vitelo no centro. Que vitelo que é? Ovo centro-lesto. Vitelo localizado no centro. Onde vai ter a segmentação toda do ovo? Não é toda, então é do tipo meroblástica. Isso. E ela é superficial porque está acontecendo na superfície, portanto, ocorre nos insetos, que são tipos de artrópodes, ok? Então, muito legal, né, turma? Quando você pega o jeito, vai lembrando os termos. Então, é isso aí que eu quero que vocês façam. Vamos para a questão 7. Um grupo animal apresenta ovos com segmentação holoblástica, dividiu o ovo todo, desigual, com divisões celulares mais rápidas no polo animal. Quando ele fala que é mais rápida no polo animal, vocês lembram o que é o polo animal? O polo animal é o PA, é a região onde está o núcleo. Essa região eu vou ficar com células menores, chamadas de micrômeros. Que no polo vegetal. E no polo vegetal, eu vou ter células maiores, chamadas de macrômeros, tá? Desse modo, e a blastocele limitada à região do polo animal. Então, o que é essa blastocele? Nós vamos assistir nas próximas aulas. Blastocele é a cavidade interna desse emaranhado de células. Quando ele entra dentro do útero, se enche de água e ele vai ter uma cavidade e vai começar todo o desenvolvimento embrionário, que é muito interessante, tá? Deste modo, é correto afirmar que esse grupo de animal é representado por... Então, fechou, gente. Então, se ele tem micrômero e macrômero, a gente tá vendo que ele é um ovo heterolesto. Quem que tem ovo heterolesto? Os anfíbios. Então, anfíbios são sapos, rãs, pererecas, salamandras. Portanto, a letra D, ok? Questão 7, letra D. 8. Na água do manguezal, então, um animal que é aquático, é comum que encontre-se ovos com envoltório gelatinoso, rico em vitelo nutritivo,
apresentando segmentação parcial discoidal. Então, vamos traduzir que segmentação parcial chama essa? Chama meroblástica. Segmentação parcial discoidal é do tipo de ovos que tem muito vitelo. Como é que chama esse ovo que tem muito vitelo? Centrolesto não, isolesto não, ó. Telolesto. Ju, qual que é o segundo nome para telolesto? O que vocês lembram? Mega. Ou a gente chama esse telolesto de telolesto, tem que tomar cuidado, tá? Se ele só fala assim, telolesto, a gente já sabe que é esse. Mas se tivesse incompleto, seria o heterolesto, tá? Incompleto. Muito bem. 9. Estamos terminando e eu vou deixar essa aqui para vocês lá na nossa plataforma. Na plataforma não, no Classroom, tá? A partir de um ovo fertilizado de sapo até a formação do girino, que é a sua larva, ocorre uma série de divisões celulares. Então, eu quero que vocês peguem esse desenho. Você está vendo o ovo, está começando a dividir. A pergunta do exercício é: todas as divisões são mitoses, ou metade mitose, ou metade meiose? Como é que é, prof? Como é que é a distribuição percentual dos tipos de divisão celular? Turma, é simples, mitose, tá? Mitose. Depois que o ovo foi fecundado, depois que o gameta feminino foi fecundado e formou a primeira célula do corpo, chamada de zigoto, ovo, ovozigoto ou célula-ovo, essa célula vai se dividir para formar um embrião, sempre por mitose, tá bem? Nunca esquecer a questão da mitose. E o que a gente sempre lembra aqui, para a gente não esquecer, lembrando lá da aula de citologia, o que nós vamos ter? Aqui na mitose, eu sempre tenho uma célula filha, vai formar duas células filhas idênticas. Então, turma, vocês têm que saber que não idênticas, que não existe recombinação genética nas células que são resultante da mitose, células, tá? Então, quando essas células estão dividindo aqui, ó, cada uma delas tem o mesmo material genético da outra. Ju, então como é que depois esse emaranhado de células vai formar o corpo? E aí a gente vai ver que depois é por ativação e inativação dos genes, tá bem? Continua. O que mais de mitose? Uma célula filha origina duas células, uma célula mãe, perdão, gente, origina duas células filhas idênticas. Outra característica importante, com o mesmo número de cromossomos. Então, se essa minha célula aqui tivesse, igual no nosso caso, 46 cromossomos, cada uma teria que ter 46 cromossomos. Então, só para a gente revisar essa última parte de mitose, vocês vão ver lá na revisão com o prof. Carlão sobre citologia, eu tenho uma célula mãe, que formam-se duas células filhas idênticas com o mesmo número de cromossomos. Então, quando eu tenho a clivagem, quando eu tenho a segmentação, eu faço mitose e não meiose. Fechou? Vamos encerrar no nosso último exercício, a nossa revisão, para a gente ficar super bom nos termos e para a gente continuar no conteúdo, tá? As figuras ilustram o estágio do desenvolvimento inicial de um anfioxo, agora vamos anotar, hein? Anfioxo e de um anfíbio. Gente, quem que é um anfioxo? O anfioxo, ele é um tipo de cordado, ele é um dos animais mais parecidos conosco, por causa do desenvolvimento embrionário.
Então, o anfióxo, ele tem um desenvolvimento que a gente aprendeu. Tem o ovo oligolécito, com pouco vitelo distribuído de forma igual. A sua segmentação vai ser total, então vai ser holoblástica igual. E vai formar blastômeros de tamanhos iguais. E o anfíbio já é o contrário. Então, vamos ver o desenho para vocês identificarem e a gente encerrar. Bom, a partir das outras aulas, vocês vão entender que essa primeira divisão que está acontecendo vai originando células que vão aparecer um formatozinho de amora, um conjunto de várias células chamado de mórula. Então, todo desenvolvimento embrionário passa por esse amontoadinho de células chamado de mórula. Mórula, amora, do latim, tá? Isso aqui está acontecendo aonde, Ju? Tudo isso que é a clivagem está acontecendo lá na tuba uterina. Quando essas células entram na tuba uterina, elas se enchem de água e viram uma cavidade, ó. Então, quando essa cavidade ela é central, isso acontece aqui no anfióxo. Essa cavidade é chamada blastocele. E essa estrutura já não chama mórula mais, chama blástula, que é a nossa aula da próxima gravação. Então, a primeira coisa que vocês têm que identificar no desenho, se você tem um amontoado de células sem cavidade, mórula. Se você tem um amontoado de célula com uma cavidade, blástula. Ju, e por que isso é importante? É nessa fase aqui, ó, que esse monte de células vão fazer anidação, vão grudar na parede do útero. E quando você observa uma blastocele central, eu estou dizendo que esse ovo, ele é o ovo oligolécito. Eu estou dizendo, ó, que está formando células do mesmo tamanho, ó. Olha só aqui com a prof. Então, como é que é a segmentação? Holoblástica igual. Qual que é o tipo de ovo? Ovo oligolécito, chamado de isolécito também. E qual que é o animal, Ju, que tem aqui? Mamíferos, que no caso do anfióxo, que ele acabou de falar, tá bem? E aqui o número 2, tá vendo? A divisão acontece, mas chega uma hora que a parte de cima fica menor e a de baixo as células ficam maiores. Como é que chama essa célula, gente? Micrômeros, macrômeros, e você vê já uma blastocele mais na região do polo animal. Então, você já vê que essa blástula não é de um mamífero. Se fosse de um mamífero, ela teria blastocele na região central. Então, esta blástula é de, por exemplo, um anfíbio. Então, vamos identificar a segmentação? Ela é holoblástica ou ela é meroblástica? Ela é holoblástica. Fechou. Por quê, Ju? Porque está dividindo o ovo todo. Isso. E ela é do tipo igual ou do tipo desigual? Essa é do tipo igual, porque formou blastômeros de tamanhos iguais. Essa aqui é do tipo de holoblástica desigual, porque formou blastômeros de tamanhos diferentes. Essa é uma blástula de um mamífero, esta é uma blástula de um anfíbio. Ju, como é que eu sei, só de olhar o desenho, a blástula dos mamíferos, ela é central, tá? Fica bem no centrozinho. Essa cavidade chamada blastocele fica bem no centro. Não se preocupe com esses termos blástula e mórula, eu quero só apresentá-los para vocês, que é o tema da nossa próxima aula. E aí, Ju, depois que esse zigoto começa a dividir, começa a fazer segmentação, o que vai acontecer? Ele vai continuar o desenvolvimento embrionário, para depois formar tecidos, formarem órgãos, virar depois feto, e aí terminar o desenvolvimento no corpo feminino. Então, é muito interessante, né, turma? É impressionante, né? Ah, e aqui eu pulei, né, essa questão aqui. Então, só para... É o mesmo desenho, ó, turma. Qual que é a diferença? Aqui, ó, tá igualzinho. É esse mesmo desenho, tá? Olha só. Esse aqui é do anfióxo, que é um tipo de cordado.
E esse aqui é um anfíbio que tem micrômeros e macrômeros. Uma dica, pessoal, faça o desenho das segmentações. Essas são os dois tipos de segmentação holoblástica, igual e desigual. Essa é a segmentação meroblástica superficial. Deixa eu ver se eu acho a... E essa daqui é a meroblástica discoidal. Faça um desenho para vocês se familiarizarem com termos. Esta lista eu vou estar deixando lá na plataforma, resolvam novamente, coloque, faça anotações para a gente continuar no nosso estudo de desenvolvimento embrionário. Fechou, galerinha? Muito obrigada, se cuidem. Próxima aula nós vamos entrar na continuação do desenvolvimento, que é blástula e gástrula, tá bom? Um beijo no coração para vocês e se cuidem.